Olá, sejam bem-vindos ao CZ Talks, em collabs com o Cinemaster. Estamos falando diretamente do CMO Summit, com mais um episódio. Hoje, nós estamos recebendo Carla Fontão. Ela é responsável por branding e comunicação do Grupo Tigre. Seja muito bem-vinda. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Muito feliz. E eu sei que você ainda não subiu ao palco. E a primeira pergunta pra gente começar esse episódio é... Dá um spoiler do que você vai falar daqui a pouquinho? Hoje a gente sobe 1h10 no Hype Stage para apresentar o case de uma ação que a gente fez no ano passado, que foi o Recall do Tigrinho, que, enfim, estava naquela fase dos bots, das apostas, importunando todo mundo no Instagram, e viralizou um vídeo de uma pessoa comum, de uma nutricionista, ensinando como ser menos importunado. E uma das maneiras que ela ensinava era bloquear várias palavras-chave, e uma delas era tigre. Então a gente se viu obrigado a silenciar o nosso nome que está aí há 84 anos. Então, como que você entrega conteúdo de marca, conteúdo de mídia, como que você mantém o seu social vivo se você não pode falar seu nome? Então, e foi uma repercussão muito grande, né? Isso virou uma matéria no Fantástico, e aí a gente teve que reagir para não ser silenciado pelo jogo do tigrinho. Essa é uma pergunta muito boa, e eu já passo a bola para o meu colega Bruno. Quando aparece uma crise dessa, quem é que se movimenta para resolver? Quais são os primeiros passos? O que vocês fazem? Eu acho que gestão de marca pressupõe uma governança muito clara de quem atua em que caso, para que a crise não vire uma grande confusão. As crises acontecem, você tem que estar vigilante, não tem jeito, ainda mais hoje que a parte de comunicação é muito pulverizada e tudo acontece muito simultaneamente. Você precisa ter muito claro quem toma conta de quê. Essa é uma crise institucional, essa é uma crise de consumidor final, essa é uma crise num cliente. Então, e quando você tem esses papéis bem estabelecidos, quando você começa a ter um início de uma crise, a pessoa certa, a área certa tem que se mobilizar para tomar a decisão com segurança e rapidez. É isso que evita que as crises escalem. Eu acho que quando você não tem essa clareza de papéis e responsabilidades dentro da organização, é quando todo mundo começa a se movimentar de maneira pouco resolutiva e a crise, enquanto isso, está escalando do lado de fora da empresa. Então, eu acho que uma governança de papéis e responsabilidades é fundamental, porque hoje a comunicação ela é muito segmentada, né? Você tem a comunicação institucional, você tem a comunicação com o profissional, com o consumidor final, com o profissional de obra, no nosso caso. Então, quem sabe tomar a decisão correta em cada caso? E dar autonomia realmente para que essas pessoas tomem a decisão na hora correta. Porque senão a crise acontece e vocês estão dentro de uma sala discutindo, né? É isso. Carla, você falou sobre conteúdo de uma pessoa completamente aleatória ter interferido completamente no seu planejamento de comunicação, certo? É uma bomba que caiu ali e você tem que reagir. Nós estamos vivendo nessa era de uma comunicação que é de muitas vias, né? Antigamente, quando a gente começou, era uma única via. Você emitia a mensagem, quem pegava, pegava, e não tinha a resposta, né? Agora, você emite uma mensagem, você recebe a mensagem de volta e está todo mundo se comunicando 360. Como é que você administra isso? Porque você vai continuar emitindo mensagens, você vai continuar dialogando, mas tem muita gente interferindo nessa comunicação, gerando ruído, gerando outras mensagens, né? Como é que você administra isso? O ruído na comunicação, ele sempre existiu, né? Eu acho que ele não é novo. O que acontece hoje é que ele é muito mais veloz, ele é muito mais alto e ele é muito mais automatizado. Então, ele tem um potencial de alcance, de escalabilidade muito maior. Eu acho que, assim, comunicação de marca contemporânea, marca deixou de ser aquele ser intocável que ficava dentro do ar-condicionado, num lugar um pouco mais alto da empresa e tudo mais. Eu acredito muito numa gestão de marca muito horizontal. Eu não cuido de marca sozinha. Eu tenho um time de vendas, né? A empresa tem um time de vendas que representa a marca todos os dias. Se isso não é construção de marca, o que é? Então, eu acho que o primeiro passo para uma gestão realmente integral e consciente de marca é sair desse pedestal
e manter uma relação horizontal com todos os stakeholders, porque eu preciso estar aberta o suficiente para receber uma mensagem falando, olha, tá rolando isso aqui. E eu não posso ter um consultor de vendas de uma região distante com medo da pessoa da marca que está sentada em São Paulo. Então, eu acho que tirar a marca dessa bolha é fundamental para a gente conseguir realmente velocidade para fazer uma gestão de marca compartilhada. Eu acho que a gestão de marca é orientada pela área de branding, porque existe técnica, existe muita ciência nisso, mas o monitoramento de marca ele precisa ser coletivo, porque senão a gente não vai dar conta desse 360. Mas não dá um desespero assim no coração de saber que a qualquer momento alguém em algum lugar pode gerar algum conteúdo que vai, sei lá, pelo menos encaminhar a percepção de marca para algum outro lugar, assim? Porque aconteceu, né, inclusive, com o Tigre Tigrinho. Mas assim, eu gosto. Legal. Eu acho que cada um tem, né, as suas loucuras. Eu acho que não dá um desespero, eu acho que é uma coisa que te obriga a estar atento, né? Mas também eu acho que quando você se coloca nesse lugar de vulnerabilidade, de é impossível dar conta, e eu preciso de olhos e eu preciso de ouvidos, é muito compartilhado. Então, nesse caso mesmo do Tigrinho, eu não vi a matéria do Fantástico. Eu tinha sido impactada pelos bots. Eu estava pé da vida no CPF, não no CNPJ. E, cara, na segunda de manhã, a Energy, que é a nossa agência, uma agência da UMAP, me ligou e falou, Carla, a gente precisa montar um war room de crise, porque a gente tem um plano de mídia que vai ser impactado. E eu entendo que tem um papel de virar e falar assim, tá bom, cara, se meu parceiro estratégico, que faz a minha gestão de mídia, tá levantando uma bandeira amarela, eu tenho que parar o que eu tô fazendo e ouvir o que esses caras querem me falar. Então, eles me ligaram na segunda de manhã e falaram, você precisa arrumar alguma agenda hoje. Eu podia? Talvez não, talvez eu tivesse o dia cheio. Eu sei que a gente conseguiu se falar, era 5h30 da tarde. Eles trouxeram um plano A e um plano B. Eu falei, cara, é um problema real ou a gente tá catastrofizando? Não, isso pode virar um problema real, então vambora. E o que eu tenho que fazer para tirar isso do papel? Eu tenho que alinhar com a liderança, eu tenho que avisar que o post vai subir. Quando que a gente consegue subir o post? Daqui a 2 dias, é o tempo da gráfica colocar de ar? Vambora. Colocar de pé? Então vambora. E aí você faz uma limonada com os limões? Tem que ser, né? E esse, no caso, foi super, porque não virou uma gestão, não virou uma crise. E assim, eu adoro o post, eu faço vários prints e mando pro meu chefe, porque todo mundo fica, isso é marketing de qualidade, dei um aumento pro marketing. Maravilhoso. Dei um aumento pro marketing e tudo mais. Então, assim, eu acho que foi bom, assim. E acho que trouxe uma lufada de ar fresco pra Tigre, assim. Eu acho que a Tigre é top of mind em mercado de construção civil. Eu acho que o 35+, todo mundo conhece a Tigre. Mas a dinâmica mudou muito. A gente ainda é muito lembrado de maneira nostálgica pelas nossas campanhas icônicas. Deixa eu te fazer então essa pergunta para você já vir com o contexto. Tigre, como você mesmo está dizendo, é uma marca renomada, é uma marca consolidada, é uma marca que tem um público já, assim, muito antigo, e até mesmo quem não é tão antigo conhece e tem um carinho pela marca. Quais são os principais desafios que você encontra de manter essa marca viva? E também se adaptar ao novo público. E fazer com que esse novo público consuma vocês. A gente tem um desafio que eu acho que ele é comum a toda love brand mais antiga. Assim. A Tigre tem 84 anos. A gente criou categoria. Então, a gente criou tubulação de PVC no Brasil, uma questão de mudança de infraestrutura de construção civil. Então, eu acho que a gente tem um papel de rejuvenescer base de consumidores, que é um desafio comum, sabendo que a jornada de relacionamento com a marca é muito diferente. O 35+, ele queria chegar lá, comprar um produto que não vai te dar um problema. A galera mais nova que está entrando no mercado e pensa que eu estou falando de construção civil, né? A média de relacionamento com o nosso produto em termos de compra é mais ou menos 1,5 vezes ao longo da vida. Em geral, as pessoas fazem uma reforma ou constroem 1,5 vezes ao longo da vida. Então, não é um produto de recorrência. Como que eu consigo ser um top of mind acima de 60%, sendo que depois que a pessoa compra o produto, ele vai para dentro da parede e nunca mais é visto? Então, eu acho que tem uma questão de identidade de marca muito forte, uma identidade de marca que é muito brasileira, é muito genuína, é super bem-humorada. Então, a gente fala de uma coisa séria, de um sonho real que passa por todas as gerações, que tem a questão da casa própria, que tem a questão da qualidade de vida. Mas a gente consegue fazer isso de maneira leve, de maneira bem-humorada. Eu acho que isso coloca a gente num lugar
diferente. O mercado está mudando, tem novos entrantes e tudo mais. Eu acho que isso é muito bom, porque eu acho que no papel de consumidor final é sempre bom ter opção. E isso obriga com que a gente comece a trazer mais diferenciais para além de produto. Ainda mais quando você está falando de PVC, né, gente? É normatizado. Então, é como a gente faz, é como a gente atua, é a ética da companhia, é o quanto que a gente é correto nas nossas comunicações. Então, eu acho que te coloca num lugar de qualidade execucional, de marca, muito bom. E a gente tem um outro desafio, que é, a Tigre hoje tem esse recall de tubos e conexões, mas a gente tem um mundo de negócios por fora. A gente está em saneamento, a gente está em irrigação, a gente tem um negócio gigante de ferramentas para pintura, então trincha, pincel, bandeja. A gente tem outros mercados que a gente precisa começar a ampliar o awareness. A Tigre constrói, dentro do segmento de saneamento, a gente tem uma marca chamada Tigre Águas e Efluentes. A gente constrói estação de tratamento de esgoto. Então, assim, você tem um mundo dentro da Tigre que o mundo parou no tubos e conexões. Então, como marca, eu mantenho esse território blindado de todos os bots e novos entrantes, mas eu começo a dar luz para esses novos negócios, que não são tão novos assim, mas que são gigantes e que, cara, falam direto com qualidade de vida e desenvolvimento social. Você está falando de entregar saneamento, você está falando de irrigar, por exemplo, milhões de hectares de agro. Então, a gente tem algumas outras verticais de negócio que é um desafio grande ampliar o awareness. Que legal. Ju, vamos falar das campanhas clássicas. Claro. Porque eu e a Ju, com a gente certeza. ama publicidade tradicional. Todo mundo, esse filme que gente. tinha A minha na TV. favorita é o Palavrões Fofinhos. Sim. Como é que era esse mesmo? Que ele chega, tem um consumidor que está em casa instalando um tubo, uma tubulação, estoura na cara dele, ele entra numa loja assim, todo molhado, e aí ele, seu vendedor lambisgoia, e, enfim, o cara quer xingar mundos e fundos, mas é um palavrão fofinho, então é muito legal. E tem a do mico, né? Sim. O mico, todo mundo ama. Então, mas isso me ajuda aí a exercitar isso aqui. Isso ajudou a construir esse legado de uma marca que está no nosso coração, que está na nossa memória afetiva, até, que está na cultura popular, né? Isso aconteceu o quê? Nos anos 80, 90, 2000? Tudo. Tudo, tá. Hoje em dia, essa mesma fórmula funciona? Ela funciona, a gente está com uma campanha muito legal no ar. Mas esse é o grande desafio. Ela acaba tendo menos visibilidade, porque, voltando na sua outra pergunta, é aquilo. Hoje a comunicação ela não é mais unilateral e um tiro de canhão. Antes eu fazia um intervalo fantástico na TV aberta, eu atingia 90% da população. Era mais fácil? Acho que era. Era menos divertido, eu acho, porque não tinha internet, enfim, você não tinha outras formas. Mas hoje a comunicação ela acontece em silos, né? Então, por exemplo, a gente lançou uma campanha nova em março que, particularmente, eu acho ela no mesmo nível de graça, de assim, produção cinematográfica, uma batalha medieval no meio de uma obra, com armaduras reais. Foi o máximo gravar. Gente, peraí, editor, Douglas, põe isso aí pra gente ver. O Diz Que Obra É. Que a gente fez a campanha em cima de social listening. Então, assim, quando eu pergunto pra você quer fazer obra? Ninguém quer. Todo mundo, obra é uma dor de cabeça, obra é uma batalha, obra é um caos, obra é um ralo de dinheiro. A gente pegou todos esses principais e a gente aterrizou na campanha do Diz Que Obra É Uma Batalha, e é uma batalha campal, assim, o máximo. Tinha uma bigorna em set. Uma curiosidade muito, assim, minha mesmo. Eu sou apaixonada pela marca, tietei você aqui muito e a gente faz isso, né? Faz isso. Porque a gente é fã de marca, a gente é fã daquilo que a gente faz. Em que momento, qual foi a virada de chave que vocês identificaram que as campanhas com humor funcionavam para o público de vocês? Isso sempre foi um traço da Tigre, assim, a gente nunca teve, se você pegar na década de 80, ali, final dos anos 70, início dos anos 80, você tinha o Ted Tigre e a Joana d'Água, que eram dois inspetores, uma vibe meio inspetor de bugiganga, e que eles iam inspecionar as obras atrás da marca das patinhas. Então, eles sempre teve isso. E esse foi o grande case, assim, da Tigre. Como que a gente virou uma love brand, porque a gente inventou a publicidade dentro do segmento, né? Basicamente, como a gente criou o segmento de tubulação de PVC e normatizou e transformou isso
num negócio muito legal, a gente precisava ensinar as pessoas a usar e ensinar que era confiável. Troque seu tubo de ferro, seu tubo de, enfim, qualquer outro material, por um tubo de PVC. A manutenção é melhor, a durabilidade é maior. Então, a gente tinha um papel de educar. E aí, até cruzando um pouquinho com a palestra de ontem da Duolingo, né? Como é que você entra num papel de instrução, um papel professoral, sem ser chato? Então, o tom de humor, ele sempre foi da Tigre, ele é uma marca registrada, a gente não abre mão disso. Então, assim, não passa campanha que não tenha uma piada, não tem um set que não seja divertido. Fazer isso. É uma delícia. Eu imagino. É uma delícia, mas é isso, assim, hoje a gente tem uma super campanha no ar, a gente está em algumas televisões abertas, a gente está no Casé TV, em alguns programas específicos, mas hoje a gente tem que fazer escolhas muito assertivas. Então, a gente quer atingir o profissional de obra, que assiste a TV aberta de 3 a 4 vezes por semana, numa grade de futebol. Então, esses caras estão vendo a nossa campanha. Só que ele também tá no Instagram, ele também tá... Tá no Instagram, enfim. Exato. Uma pergunta aqui. Nós aqui somos agência de publicidade e produtora audiovisual. O que um fornecedor que ajuda a levar essa mensagem para o mundo tem que ter para te atender bem nessa missão de comunicação? Eu acho que a questão da horizontalidade, assim, para mim é inegociável e é um valor da Tigre, assim, você não tem, por exemplo, um comitê executivo inatingível, todo mundo está a um WhatsApp de distância. Se você quiser de fato resolver um problema, me trazer uma solução real, a gente vai abrir espaço, a gente vai abrir agenda, a gente vai abrir para falar. Eu não vejo ninguém sendo muito dono da razão. Isso é muito bom, assim, eu acho que... Por isso que eu acredito tanto na cultura da empresa, quanto nessa forma de gerir marca. Eu acho que marca é um ativo compartilhado. Quando você coloca isso enclausurado, numa caixinha, numa área que não está acessível, é metade do caminho andado. Ou para você virar pedágio e virar aquela área de, putz, eu tenho que passar ali na área da marca e ela vai vetar tudo. Ou você começa a ser ignorado, que é pior ainda. Então, eu acho que essa questão de fornecedores que estejam dispostos a construir uma relação de parceria e horizontalidade, abertura ao erro, eu acho que só erra quem faz, sabe? Se a intenção é boa, se as premissas estão corretas, é isso que a gente estava falando. Como a dinâmica de comunicação hoje ela vem de todos os lados, a gente tem que estar pronto para lidar com muita imprevisibilidade. E eu acho que não é o tamanho do erro que determina a competência da pessoa, mas sim a capacidade de reagir a ele. Então, assim, é isso, cara. A partir do momento que a Energy me liga e fala, Carla, a gente precisa conversar, eu preciso confiar que eles são os caras que estão ligados, entendeu? Então, eu acho que é isso, assim, um fornecedor que esteja disposto a virar parceiro mesmo, não só uma relação de, esse é o briefing, essa é a entrega, tá aqui. Sensacional. Carla, muito obrigada por esse bate-papo sensacional. A gente que é apaixonado, principalmente pela Tigre também. Muito obrigada pela sua participação. Boa palestra, sucesso, arrasa, respira fundo, já deu tudo certo. Obrigada, gente. E para você que nos assistiu e nos ouviu até aqui, aguarde, tem muito mais episódios chegando por aí. Tchau, tchau. Valeu, até a próxima.